Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Gislene Teixeira, sou sexóloga especialista em relacionamentos e você é muito bem-vindo aqui no canal da Diva e Sexy. Aproveita, já se inscreva, clica aqui embaixo em inscrever-se, depois você clica no sininho, depois você clica em todas. Assim, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você é automaticamente notificado. E a outra questão, já aproveita, já curte, já compartilha, já comenta e comece a fazer parte aqui. E para vocês que já são daqui, da família Diva e Sexy, eu não preciso nem falar que vocês são extremamente e sempre muito bem-vindos. Então, sejam muito bem-vindos novamente, de novo e sempre. Bom, eu vou responder aqui uma questão que com frequência ela aparece. Sempre tem uma pessoa ou outra que traz esse questionamento. E apesar de não ter uma resposta, né, especificamente, eu vou conduzir aqui uma linha de raciocínio para que a gente possa pensar de uma maneira mais clara, mais objetiva e assim fique mais claro, né, para todo mundo ou para todo mundo que estiver nessa situação ou que venha, né, a estar em uma situação como essa, afinal de contas, e vai lembrar, né, do que onde já esteve, porque afinal de contas a gente nunca sabe, a gente sabe onde estamos agora, mas a gente nunca sabe onde estaremos, né, daqui a pouco. Esse daqui a pouco pode ser daqui a pouco mesmo, pode ser daqui a pouco a médio prazo, a longo prazo, nunca sabemos. Então, bora pensar sobre algumas questões. Então, pode ser que neste momento não faça sentido para você, mas pode ser que em algum momento ou tenha feito ou possa fazer. Uma questão que sempre levantam, então, é a seguinte: Gislene, eu terminei um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento. Como que é o próximo passo, né? Qual é o próximo passo? Quanto tempo, me perguntam isto, né? Quanto tempo eu devo esperar para começar um novo relacionamento, um novo namoro? Bem, essa é uma pergunta que não tem uma resposta. E não tem uma resposta de fato, e mesmo se tivesse, seria assim um grande tiro no pé. Porque, por motivos óbvios, né? Cada pessoa é única, cada relacionamento é único, cada pessoa está aí no seu momento de vida que também é único. Então, não tem uma resposta, não é relacionamentos e relações humanas, não é uma receita de bolo que a gente faça, olha, faça assim, e que vai dar certo para todo mundo, ou que vai dar certo até mesmo para a própria pessoa, mesmo que seja uma única pessoa. Por quê? Porque depende de 1000 fatores. E quando a gente coloca uma outra pessoa, né, junto nessa história, pode mudar tudo, porque a gente pode até saber como é que a gente funciona, e é bom que se saiba, né? Como é que a gente funciona e etc, etc, etc. Mas colocou uma outra pessoa ali, né? Junto, aí a gente já não tem mais, nunca temos certeza de nada, isso é fato. Agora, colocou uma outra pessoa, aí essa certeza ela diminui absurdamente, drasticamente. Então, certezas quanto a comportamento humano, relações humanas, nunca sabemos. E quando coloca a questão de emoção, de sentimento, né, a questão afetiva, os relacionamentos afetivos, sabemos menos ainda, portanto, não sabemos de nada. Mas a gente pode pensar sobre a partir de alguns aspectos. Primeiro, a gente precisa entender, nada do que eu vou falar aqui tem regra, tá? Ah, mas isso aí não é verdade, isso aí não é assim. Não tem regra. Pode ser que não seja para você, pode ser que seja para uma outra pessoa. Ou pode ser que seja para você, que faça sentido para você, e para uma outra pessoa não. Pode ser que em algum momento fez sentido para você e não faz mais, ou o inverso.
Então, não sabemos. Mas hipóteses são possíveis, né? De serem levantadas neste ramo aí, nesta área. Bom, eu penso da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que entender de que tipo de relacionamento estamos falando. Estamos falando de um namoro sério, de um namorico, de uma pessoa, de um adolescente que, sabe, troca de parceiro, que se relaciona como troca de roupa, é de uma pessoa já mais, né, na fase adulta, é uma pessoa até mais velha. Como que é isso? É um namoro? É um relacionamento de fato? Você morava com essa pessoa? Era um casamento? Tinha família? Tinha filhos? Como foi construída esta relação? Então, isso é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Nada é um fator decisório. A gente vai pegar várias pecinhas e a gente vai tentar, né, na medida de cada relacionamento individual, juntar as pecinhas e ver o que encaixa, né? Nem tudo serve para todo mundo, nem todas as peças se encaixam na mesma realidade. Às vezes até faz sentido, mas tipo, essa pecinha aqui não cabe aqui, né? Não orna. Então, a gente precisa entender algumas questões. Então, essa é uma delas. Porque se eu estiver falando de um casamento, quanto tempo esse casamento durou, como era esse casamento, a gente vai ter um padrão ali de comportamento, né? Se foi aquela coisa tipo, conheci a semana passada, conheci ali numa balada e sei lá, né? É outra coisa. Então, tem isso. A outra questão, como foi o término desse relacionamento, né? Foi você quem terminou? Foi a outra parte que terminou? Você queria terminar? Você não queria terminar? Você não queria terminar, mas também, sabe, foi até melhor, porque de fato você já não tinha mais nenhum envolvimento com naquela relação. Você já não tinha mais amor, não tinha parceria, não tinha mais nada. Eram dois estranhos ou eram dois irmãos na mesma casa. Eu até fiz um vídeo recente que era assim: estamos juntos, mas só estamos juntos. Eu acho que estou casado, mas a outra parte não acha do mesmo jeito. Não pensa e não age da mesma maneira. Então, tem muitos detalhes aí a serem analisados. A outra questão, então, isso é muito importante. Como estava o relacionamento, como foi dado o término, né? E como você reagiu dali para diante, né? E aí vem a seguinte questão. Eu penso duas questões nesse pós, logo de imediato desse pós-término, né? Obviamente que todo término de relacionamento não é gostoso, não é prazeroso, mesmo que você fale assim, ai, não aguentava mais. Mesmo assim, é um rompimento. Eu vou pensar no viés de um casamento, tá? Ninguém casa para separar. Não, então tem muitas questões que a gente não pode, sabe, fazer como uma bola de papel, amassa e descarta no lixo. Não é assim. A gente sabe que não é assim, mesmo quando as coisas não estão bem. Então, é olhar para nós e olhar para o outro e olhar também para o relacionamento, para a família, para tudo, né, no entorno, e sem desrespeitar, sem desmerecer, sem desvalorizar, mesmo porque não desvalorizar tudo, né? A você, o outro, a família, o entorno, a relação de fato. Não é desse jeito. Eu vou usar uma expressão, não gosto muito dela, mas eu acho que ela faz bastante sentido. Não cuspir no prato que comeu. Uma expressão meio, né? Mas é isso mesmo. Não é eu sempre falo isso, sempre, e é de verdade. Não é porque terminou que você vai, sabe,
massacrar a outra pessoa. Não importa quem tinha mais razão ou menos razão. Quem contribuiu mais ou quem contribuiu menos para que o relacionamento terminasse. Quem contribuiu mais ou quem contribuiu menos para que o relacionamento desse ou não desse certo. Eu sempre falo que nunca é culpa, que todo mundo que me acompanha sabe que essa palavra não me desce, sabe? Porque, então eu sempre troco culpa por responsabilidade. Por quê? Porque quando eu uso, não a palavra dita da boca para fora, mas quando eu entendo de fato que como um princípio, sabe? A culpa como um princípio é culpa do outro. O que eu faço? Ah, é culpa do outro. Eu não tenho que fazer nada, não é? Se é culpa do outro. Já tem até aqueles memes que mostram assim, se eu tenho em quem colocar a culpa, então tá tudo certo. Não tenho nada com isso. E é bem por aí. Por isso que eu não sou adepta em maneira nenhuma, né, de forma alguma, com essa questão do princípio. Eu vou chamar de um princípio da culpa. Mas poderia até chamar de princípio da culpabilidade. Olha, vamos elaborar os termos aqui. Mas não, eu penso de fato, de verdade mesmo, que eu troco culpa por responsabilidade. Todo mundo, né, envolvido ali nas relações humanas. Então, o casal, os dois, têm responsabilidade com o relacionamento. Cada um consigo, com o outro também e com o relacionamento. E dependendo de como é esse relacionamento, também tem a família, tem tudo isso que eu falei há pouco. Mas, então a gente precisa pensar que... me distraí ali olhando olhando uma coisa, perdi a linha de raciocínio. Nós temos que entender que se terminou, se deu certo, se não deu certo, se deu mais ou menos certo, né? Os dois têm responsabilidade diante dessa situação, tanto de continuar quanto de terminar. Então, a gente precisa entender qual é a sua parcela de responsabilidade para que não tenha dado certo ou não tenha dado tão certo. E não é porque terminou que um vai, sabe, massacrar o outro, vai falar mal, vai amaldiçoar, vai menosprezar, vai humilhar, vai falar mal pro amigo, pro familiar, vai, sabe, enfim. Tem a palavra denegrir. Eu tô aqui tentando achar um sinônimo, já que essa palavra ela não está mais sendo usada, né? Mas eu não... Talvez coubesse aqui o menosprezar, mas não é exatamente nesse termo que eu quero. Eu quero o denegrir mesmo, sabe? Humilhar, falar mal, é nesse sentido. Então, me perdoem aí pelo termo, mas eu tô tentando aqui achar um sinônimo com o mesmo peso que eu quero colocar. Então, eu acho muito feio, muito pobreza de espírito, pobreza humana, pobreza pobreza de alma. Quando você termina um relacionamento, não importa o que aconteceu, e você sai descendo a lenha na outra pessoa. E aí é um contra o outro contra um, e fica aquele furdúncio, e só mostra, na verdade, quem de fato você é quando você fala mal da outra pessoa, quando literalmente você cospe no prato que comeu. Mas fato é que os relacionamentos terminam, né? Vão, às vezes, por longos e longos e longos anos, décadas, mas chega uma hora que
a pessoa fala, bom, não é mais isso que eu quero, não dá mais, eu quero ir para outro caminho e vida que segue, tchau, olha, foi bom enquanto durou, muito obrigada pelo tempo que compartilhamos a vida, mas não estou mais feliz. Até escrevi um texto ontem ou anteontem, domingo, sobre isso. E eu penso que é muito essa questão. Então, como é que as coisas caminham, né? Então, literalmente... E a mesma questão serve quando você sai de uma empresa... se você está saindo, ou se você está pensando no emprego, eu sempre brinquei, eu saí ou eu fui saída, né? Eu saí por minha livre e espontânea vontade ou me saíram comigo, né? Me colocaram para fora. São questões diferentes, tem um peso enorme, e o mesmo tem para o relacionamento. Fui eu que impedi a separação, o divórcio, eu que cheguei e falei, olha, não dá mais, né, a partir de agora eu vou para outro caminho, né, você vai para o seu, eu vou para o meu, vamos sentar, conversar, separar, chamar o advogado, vamos, né, a nossa história para por aqui, né, dependendo de 1000 situações, até cabe aquela questão de amigos, negócios à parte. Entra uma outra questão que também é bastante polêmico, que tem gente que fala, não dá, não dá, não deve ser amigo de ex. Não sei, né? Entra tudo isso que eu estou falando, cada caso é um caso. Não necessariamente você precisa ser amigo, mas também não precisa ser inimigo, né? Você pode ser um colega, daquele que se você encontrar ali no supermercado, você vai parar, cumprimentar, boa noite, como vai, tudo bem? E aí, como é que tá a vida? Sim, né? E não aquela coisa de ir pra rede social, amaldiçoar a pessoa, falar mal, falar isso, falar aquilo. Obviamente que eu descarto casos extremados, né? Casos de violência e esse tipo de situação. Aí é um caso realmente muito à parte. Eu não estou falando deste tipo de situação. Eu estou falando de um relacionamento saudável, mas que foi saudável, mas que chegou ao fim. E outro detalhe muito importante, a gente não deve esperar isso com tudo, com emprego, com tudo, com amizade. Eu penso, eu sei que não é todo mundo que pensa assim, mas é uma coisa minha. Eu penso que a gente não deve, não deve mesmo, né? Esperar que a coisa desande pra gente tomar uma atitude. Eu penso que se a gente tá vendo que, sabe, já deu, a gente não tem que esperar que a coisa vire do avesso, sabe? Que tenha briga, que tenha discussão, que tenha xingamento, que tenha violência, que tenha maus tratos, falta de cuidado, falta de zelo, falta de respeito. Então, não. Eu penso que a gente tem que terminar as relações que precisam ser terminadas, ser colocado um fim, né? Enquanto ainda está bom. Está bom no sentido de não está bom para continuar, mas não está tão ruim para que tenha brigas, né? Então, eu penso que essa é uma decisão e uma atitude em um momento, e esse conjunto, ele precisa ser feito, né, que tenha a ação com bastante inteligência. Inteligência cognitiva, inteligência emocional. Quando é que a coisa começa a desandar? A gente sabe, né? A gente sabe quando a gente está num relacionamento que a coisa começa a desandar. Mas um grande sinal, porque tem a questão do esfriamento e tem a questão tipo, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, só
né? Cada pessoa que consegue analisar essa situação ali diante do seu relacionamento. Mas um grande sinal, não de esfriamento, mas que tipo, ah, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Não tem briga, não tem xingamento, não tem violência, mas os sinais estão ali de que só vai ladeira abaixo. Quando você deixa de admirar a pessoa que está com você. Admiração é admiração. Eu sei que quanto mais longo, mais longevo é o relacionamento, obviamente você não tem aquela coisa toda do começo, aquela paixão. A gente sabe que não vamos tapar o sol com a peneira, não vamos aí viver no mundo Disney, né, o mundo de Alice. A gente sabe que não vai ser como era lá no começo. Pode esquecer. Mas, se você perder a admiração que você tem pela pessoa, por quem aquela pessoa é, se você se esquecer, ou se você não encontrar mais os mesmos motivos que te fizeram os olhos brilhar quando você conheceu aquela pessoa e decidiu e escolheu ficar com ela, comece a pensar, comece a colocar as barbinhas de molho. Admiração é pela pessoa, é pela vitalidade, pela energia, pelo bom humor, pelo jeito de ser. Se você vai olhando e você fala, poxa, essa pessoa, eu me encantei por ela, eu escolhi, decidi ficar com ela, lutei, batalhei por ela, porque ela era divertida e ela me animava, e agora isso não existe mais. Ah, ela era... Por isso, pense bem. Quais são os motivos que fazem você escolher ficar com alguém? Porque pode ser que sejam motivos que eles vão passar de uma maneira que vai passar, né? Ah, eu escolhi pelo sexo, decidi ficar com essa pessoa pelo sexo, você vai estar em maus lençóis em breve, né? Esse breve pode demorar anos, na verdade. Por quê? Porque a gente sabe que a vida sexual muda, que os gostos mudam, que as atitudes mudam, que o comportamento sexual muda, né? Que a energia sexual, a libido, ela muda. E se você espera que aquela pessoa que tinha uma determinada atitude sexual aos 18, 20, 25, 30 anos de idade, que ela vai ter o mesmo comportamento, a mesma vitalidade, o mesmo tudo, quando ela tiver 40, 50, 60, 70, esquece. Ah, eu casei porque ela é linda. Porque a beleza, nossa, aquela, sabe, aquele cabelo, aquele corpinho violão. Vai passar. Vai passar. Sabe? A pele vai enrugar, vai aparecer o pé de galinha, vai aparecer não sei o que, vai acontecer um monte de coisas. Ah, mas tem tratamento estético, tem intervenção cirúrgica, tem tudo. Aí também é uma outra questão, você pode escolher. Você pode escolher, né? Não vou entrar no mérito da questão. Eu nem vou entrar porque eu não vou julgar, mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. De verdade, eu não sou. Porque se tem uma coisa que não me chama atenção a ponto de falar isto é importante, que tem um peso, é a aparência. Obviamente, eu não tô dizendo que não é importante, mas tudo tem limite. Né? É diferente você estar cuidado
e ser exageradamente ficcionado pela aparência. Mas cada um, né? Cada pessoa é de um jeito, e é o jeito da pessoa. E a gente tem que respeitar o jeito da pessoa. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que faz vídeo, eu já fui até criticada por isso, e olha minha cara de preocupada, né? Dormi na pia, chorando quando me falaram. Tem gente que não liga a câmera para fazer um vídeo se não estiver impecavelmente com o cabelo arrumado, com, né, maquiagem, etc, etc. Gente, não é a minha praia, sabe? Por exemplo, não passei nem base, minha pele é toda vermelhinha, né? Dá pra vocês verem sempre nos vídeos. Eu tenho rosácea. E aí tem gente que fala assim pra mim: Gi, passa base, passa... Vocês estão aqui me vendo pelo que eu tenho pra falar? Ou pra ficar olhando se tem um pé de galinha aqui, né? Se a unha tá pintada de vermelho, de azul, de roxo, de cor-de-rosa, de preto. Se a unha tá grande, se tá comprida, se tá curta, né? Se eu tô com um brinco X, Y ou Z. É isso? Não, né? Porque se for, vocês estão no lugar errado. Se for, não querendo colocar ninguém pra fora, mas se for, você tá perdendo seu tempo aqui, né? Porque o meu objetivo aqui é passar outras coisas. Não é isso. E aí, nos relacionamentos, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, sabe? Se você casar com a pessoa procurando a beleza, ela até, na verdade, todas as idades, né? Em todas as idades, existe a beleza. Só que essa beleza é diferente. Existe idosas bonitas, existem idosas maravilhosas. Só que ela tem outra beleza, ela tem a beleza de uma idosa. Ela não tem a beleza de 30 anos, 40 anos. Ela tem a beleza de acordo com a sua idade. E a gente vê tanto isso, né? Principalmente aí com pessoas famosas. Nossa, deixou a raiz do cabelo branco. Nossa, ela engordou. Olha, ela tem celulite. Olha, né? Tem várias aí que a gente tem visto nos últimos tempos. Então, você tá escolhendo ficar com a pessoa por qual motivo, né? Precisa prestar atenção, porque isso é o que vai fazer você manter ou não a admiração pela pessoa que está ao seu lado, que você escolheu estar ao seu lado. E tanto faz se for homem, mulher, se for um casal hétero, um casal homo, não importa, sabe? Tem que ter muito claro, você tem que, sabe, ter clareza, assim, transparência. Quais foram os motivos? Quais são os motivos pelos quais eu escolhi ou eu escolho estar com essa pessoa? É a inteligência? É o bom humor? É o quê? A gente precisa pensar, o sexo muda. Se for esse motivo que você escolheu, você vai se dar mal. O casal, né? Se for a beleza, vai se dar mal. Se for o dinheiro, pode ser que você se dê mal, pode ser que você se dê bem, pode ser que o tempo seja mais elástico, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Na verdade, em relação a nada, né? Exatamente nada. Mas tem algumas coisas que são mais fáceis de mudar. Hoje a gente tem dinheiro, amanhã a gente não tem. Quem já não teve a vida assim, cheia de altos e baixos, né? Eu tinha dinheiro, tal. Por exemplo, os meus pais, quando eu nasci, eram relativamente bem de vida. Depois a vida desandou e teve determinado momento da vida que, né, foi tudo por água abaixo.
E quantos outros momentos, não que você mude assim da água para o vinho, mas quantos outros momentos na vida você está bem e daqui a pouco você não está mais, né? Pensando na questão financeira. Então, é pelo dinheiro também? E se você sabe que o outro te escolheu pelo dinheiro, eu acho que isso deve ser terrível. Eu acho que isso deve ser terrível. Eu nunca escolhi ninguém pelo dinheiro e nunca fui escolhida pelo dinheiro, porque eu não tenho dinheiro mesmo. Mas, mas eu acho que deve ser assim uma das escolhas piores que possa existir. Por quê? Porque você sabe que a pessoa escolheu ficar com você porque você tem dinheiro. Então ela escolheu ficar com o dinheiro, não com você. Consequentemente, se algo acontecer com o seu dinheiro que não supra mais as necessidades ou os desejos daquela pessoa, ou que você não consiga mais dar aquela qualidade de vida top para aquela pessoa, você já sabe qual é o destino, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito bem quais são os motivos que fazem escolher e ser escolhido. Então, isso é um fator. E aí vem, enfim, tudo isso para se pensar. E aí terminou o relacionamento. Dependendo qual foi o motivo que você escolheu, né? Quando escolheu ficar com aquela pessoa e qual foi o motivo que fez terminar esse relacionamento, pode ser que você não consiga lidar de uma maneira tão qual é a palavra? Tão inteligente e com urbanidade, com respeito, né? Então, tem essas questões. E aí vem a questão de fato, né? Separei. E aí? Me relaciono ou não me relaciono com outra pessoa? É muito pessoal, é muito... Depende, né? Depende disso tudo que eu já falei. E depende o seguinte. Você está bem? Você está preparado mesmo para se envolver com outra pessoa? Você já ficou sozinho o bastante e suficiente para digerir o que aconteceu? Tem gente que de verdade não consegue ficar sozinho. Tem gente que não consegue ficar sozinho, que não consegue viver sozinho. Tem gente que precisa, tem necessidade de engatar um relacionamento no outro. Terminou um, aí, né, sei lá, pensando assim, de repente, uma pessoa aí, um colega, um vizinho, sei lá, né? Ah, terminou, tá, ai, terminei, tal. Tá, aí você fica sem ver a pessoa, tipo, 2 meses. E aí, tudo bem, tal? Ah, eu tô namorando. Ah, legal. Legal. Passa mais 3 meses, a pessoa fala, ah, eu terminei, mas eu já tô com outro. Eu terminei um casamento e já tô com outro, já tô com outra. A gente sabe que homens tendem a emendar mesmo um relacionamento com outro e que homem é mais difícil mesmo de ficar sozinho, né? Mulher já tem uma outra característica. E, enfim, cada pessoa é uma pessoa, não tem regra. Foi a primeira coisa que eu falei nesse vídeo, não tem regra. Como que vai pôr regra? Só que tem um detalhe, não é sobre o outro, é sobre nós. Não é estar no relacionamento ou não, essa não é a questão. Essa não é a pergunta. Esta não é a reflexão. A reflexão é, eu estou bem de fato para entrar no relacionamento, para entrar na vida de alguém e colocar alguém na minha vida? Que tipo é esse de relacionamento? É aquele que eu vou sair, vou tomar um chopinho, vou conhecer pessoas, ou eu de fato vou trazer para dentro da minha casa, ou eu vou entrar na casa da pessoa? Tem níveis de envolvimento. Quando você se envolve, né, vai emendando um relacionamento no outro, pense sobre essas questões todas. Você está preparado para se envolver
com outra pessoa, para colocar outra pessoa na sua vida e principalmente entrar na vida da outra pessoa, sabe? Porque assim, se a gente, o que não é assim, tá? Eu vou dar o exemplo, mas não penso que seja assim. Ferrar com a nossa própria vida, como é que chama? Nossa, a palavra tá na ponta da língua. Decepção. Uma decepção a mais, Gislene, uma decepção a menos. Sabe, já chuta logo o balde. Não é assim. Agora, uma decepção a outra, mas uma a mais, uma a menos, como se fosse algo natural, não é, né? Como se não tivesse importância, também não é assim. E quando a gente vai fazendo uma coleção de decepções, de frustrações, de expectativas não realizadas, a coisa vai ficando pesada, né? Então, porque chega uma hora, a gente começa a entender que, uma crença, né? Que tipo, mas é só comigo que não dá certo, então peraí, o problema é comigo. Pode não ser um problema com você, pode ser apenas as suas escolhas, pode ser apenas um momento que não é o momento ainda. Mas, né? É comigo, se der certo, ótimo, se não der, dane-se. Você até tem esse direito. Mas a gente não tem esse direito de entrar na vida do outro e ferrar a vida do outro. Porque, de repente, o outro tá lá, sossegadinho no canto dele, com a vida, sabe, com o burro na sombra, em termos afetivos. E você chega para bagunçar o coreto na vida do outro. O outro se envolve, o outro, né, se dedica, se entrega. E você, na verdade, você não tem nada para entregar, porque você está aos pedaços. Não é justo, não sei. Não é justo, não é um ato inteligente, não é um ato empático, não é nada de bom. Você, saber que você não está inteira, porque pra gente entrar no relacionamento, entrar na vida do outro, nós precisamos estar inteiros. Eu sempre falo dessa história das metades. Nós precisamos sermos inteiros. Não buscar que o outro me complete. E não ir ferrar a vida do outro. Então, se você sabe que você não está inteira, e como é que eu sei? Tem muitas questões, mas, assim, uma breve pincelada. Se você não consegue ficar sozinha, se você não consegue ficar com você, se você não consegue curtir a sua própria vida, a sua própria companhia, a sua própria parceria, é porque você não está bem, inteira consigo. É porque você precisa de alguém para preencher algo em você, preencher um vazio, preencher aquela dor. E se eu preciso do outro para preencher, sabe, essa conta não fecha. Em algum momento, porque relacionamento é uma construção e é uma troca. Se eu tô entrando para que o outro me dê, não é uma troca. Porque o que é que eu vou entregar se eu já sou metade? Eu estou precisando que o outro me preencha com essa parte que me falta para que eu fique inteira. Não é assim que funciona, mas, né? Para que eu fique inteira. E nesse período, eu tô entregando o que pro outro? Nada. Um buraco, um abismo. Não tem troca.
só tô sugando, sabe? Um chupim. Não tem troca. E quando não tem troca, o que que acontece? Desestabiliza. Vai ladeira abaixo. E quando isso acontecer, duas coisas acontecem. Eu que já estava com esse buraco, com esse vazio, eu já era metade. O outro até me deu algo, foi preenchendo ali os buraquinhos do que me faltava. E de repente a coisa desanda, eu ainda não sou inteira, o outro vai levar aquele pouco que ele trouxe. Aí que eu falei que eu vou ficar mais frustrada ainda. E eu vou fazendo uma coleção de frustrações. Percebe? Estão me acompanhando? E se o outro era inteiro, investiu, acreditou, se envolveu emocionalmente, se envolveu sentimentalmente, se envolveu com a família, entrou de cabeça, mergulhou nesse relacionamento e de repente fala, cadê? Tudo que eu, investi aqui, cadê? Não tem mais. O outro era inteiro e você vai criar um rombo nele. Porque ele acreditou que você tinha algo para trocar com ele. Percebeu que não é sobre você? Não é só sobre você? Então, é a tal responsabilidade afetiva que as pessoas falam. E que eu falo sempre. Antes de cobrar responsabilidade afetiva do outro, a gente tem que cobrar, olhar, ver se nós temos responsabilidade afetiva conosco. Eu não tenho que cobrar do outro, eu tenho que ver como é que está a minha. Eu tenho que ter responsabilidade afetiva comigo. Então, eu fico meio assustada quando eu vejo essas coisas que vão, minha garganta hoje tá... Quando eu vejo, as pessoas colocando e tirando pessoas da vida, sem que ela tenha resolvido a própria vida. Eu penso que isso é uma grande sacanagem. É sacanagem em dose dupla. Principalmente com a outra pessoa. A gente não tem o direito de, bagunçar a vida da outra pessoa. Então, se eu sei que eu não estou inteira, como que eu vou entrar na vida da outra pessoa? Eu não tenho direito de entrar na vida do outro para bagunçar a vida do outro. Então, pensa bem. Então, não tem tempo. Gislene, quanto tempo depois que eu separei, eu entro no outro relacionamento? Não tem tempo. Não existe tempo cronológico. Eu não vou te dizer 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5, nunca. Não tem tempo. Não existe uma cronologia. Mas existe essa responsabilidade que eu tô falando. E essa responsabilidade só cabe a você. Eu penso, isso é uma coisa que é minha. Eu penso o seguinte: se a minha companhia não me basta, se eu tenho necessidade de colocar pessoas para preencher o meu espaço, o meu buraco, a minha solidão, a minha tristeza, talvez seja melhor você procurar preencher os seus horários colocando sessões de terapia que colocar pessoas na sua cama, na sua vida.
Porque você não tá ferrando a sua vida. Você tá ferrando a sua e a do outro. E se você não tem responsabilidade com a sua vida, pelo menos tente, porque eu sei que também não vai ter. Se você não tem com a sua, você vai ter com a do outro? Não, né? Mas faça um esforço, sabe? Seja honesto afetivamente e veja, eu não tenho capacidade integral para me envolver com outra pessoa. Ou eu quero me envolver com outra pessoa porque eu não me suporto sozinha, porque eu me sinto sozinha. Ok, se você se sente sozinha, duas questões. Veja lá as suas questões, vai para o psicólogo, vai para um profissional. Segundo, busque amigos, família. Saia com as amigas, sabe? Saia com os amigos. Mas não coloque uma pessoa para se envolver afetivamente com você, se você quer apenas tapar um buraco, sabe? Colocar um band-aid numa ferida que não vai curar com outra pessoa. Porque você tem que se curar. E por fim, e muito sério, aquelas pessoas que a gente sabe e tem aos montes. Aquelas pessoas que colocam outras na própria vida só para mostrar que está bem, que não está sozinha, que tem um relacionamento. Tá vendo? Você não quis. A frase que a gente fala que é verdade, isso é fato. Mas depende. Depende como ela é usada, depende como essa realidade se impõe. Sempre vai ser assim. Vai ter uma pessoa que não quer, vai aparecer outra que quer, né? Se a gente colocar um sofá que pra gente não serve mais. Ah, tá velho. Coloca ali em algum lugar. Você vai ver que vai passar alguém e vai falar: nossa, eu vou levar para casa. Nossa, que lindo! Ou eu tava mesmo precisando. Ou vai levar para casa. Aquilo que não serve mais pra gente sempre vai servir para alguém, inclusive a questão dos relacionamentos. Então, essa história de, viu? Você não quis, tem quem queira. Se você não quer, tem quem queira. Sempre vai ter. Até para um sofá velho tem. Coloca um chinelo velho ali na esquina, no portão, para você e deixa lá. Dali a pouco você volta para ver se ele tá lá. Se as pessoas pegam o chinelo velho, não vão pegar as outras? Ainda mais se a outra pessoa tiver algum benefício a oferecer. E aí, cuidado, porque a outra parte pode também não ser lá tão honesta ou responsável afetivamente, e pode ser que você está achando que ela está interessada em você, e ela pode sim estar interessada em benefícios que ela possa ter com você. Então, são muitas questões a serem analisadas. Cuidado. Então, é muito importante você ter clareza. Se eu não consigo ficar comigo, se eu não curto a minha própria companhia, se eu não consigo ir a um cinema sozinho, ao teatro, um bar, restaurante, se eu não consigo ficar um sábado em casa sozinho, sabe? Pegar um livro, assistir lá uma série, um filme, tomar um vinho sozinha, por que essa dependência de ter alguém? Pensa na diferença que é abrupta entre solidão e solitude. Solitude é quando você fica sozinha e você curte a sua companhia. E você não sente falta de estar com... Ai, se eu tivesse alguém... Ai, tô aqui sozinha, sábado à noite, tomando esse vinho. Ai, ai, meu Deus, não tem ninguém. Minhas amigas tudo com alguém, minhas amigas namorando.
fulana tá namorando, a outra tá namorando, a outra tá namorando. Ai, o casamento dela é uma bomba, né? Brigam, não serve pra nada, enfim, é uma catástrofe. Mas pelo menos ela tem marido, né? Pelo amor de Deus, né? Acorda, vai pra terapia. Então, qual é a necessidade de você ter alguém pra sabe? Ai, vou postar na rede social, vou mudar o meu status, sabe? Em um relacionamento sério. Qual é a necessidade que você tem disso, sabe? Estar com alguém porque você foi construindo isso, legal. Mas eu acabei de sair de uma situação, eu não me sinto confortável comigo, nesse sentido todo que eu falei, e eu quero mostrar, sabe Deus o quê? Presta atenção, porque você pode se machucar muito. E mais que isso, você pode machucar muito a outra pessoa. E você não tem esse direito. Não seja irresponsável a tal ponto. Então, tem muita coisa para pensar. Muita coisa a ser pensada. Então, presta atenção. Cuidado com esse negócio de, sabe, ficar fazendo um carrossel de relacionamentos. Observe, olhe para dentro. Qual é a minha necessidade de, sabe, engatar um relacionamento no outro? Por que eu não consigo ficar sozinha? Por que eu me incomodo com a minha solidão? Por que eu preciso sempre ter alguém para me validar? Presta atenção. E a outra coisa lá no começo, né, que eu falei, do por que ficar, depois eu faço um vídeo, por que ficar em um relacionamento que não tá bom? Pois é, por que ficar? Então, qual é a hora de ir, quando ir e quando ficar? Não tem regra, não tem padrão, não tem. Só você sabe, só você pode saber. Mas entrar no relacionamento, colocar alguém na sua vida sem que você esteja bem, curado, você está sendo muito irresponsável emocional. Você só está agravando aquilo que você nem se curou. E manter um relacionamento que não está bom, você é tão irresponsável quanto. Você está se privando de ser feliz e privando a outra pessoa. Às vezes por ego, por egoísmo, né? Vaidade mesmo, ou pela questão exatamente do outro, que se mete num relacionamento para mostrar para o outro que tem alguém, que não está sozinho, não vir com aquela frase, ai, mas ninguém me ama, ninguém me quer, né? E tem gente que se mantém em um relacionamento, em um casamento fracassado, exatamente pelos mesmos motivos. Não vou ficar sozinho para as pessoas não acharem que eu não estou valendo nada, que eu não valho nada. Não vou me separar para as pessoas não dizerem, não acharem que eu não sou capaz ou eu não fui capaz de manter um casamento, que eu não fui uma boa esposa ou um bom marido, que eu tenho algum problema, que eu não consigo suprir um relacionamento. Para que as pessoas não imaginem, o que será que deu errado? Será que ele traiu? Será que ele ou ela, tá? Traiu? Será que não consegue, a questão é financeira? Será que ele não consegue bancar a casa? Será que é sexo? Não, né? O que será que acontece? Na dúvida, e eu tô falando porque eu já peguei caso assim.
na dúvida, o medo do que as pessoas vão dizer, eu fico aqui, né, levando no banho-maria esse relacionamento que somos 2 irmãos dentro de casa, 2 amigos, uma boa parceria para tomar um vinho e assistir a um filme, pedir uma pizza no sábado à noite, mas relacionamento de fato, homem e mulher, ou casal hétero, enfim, hétero ou homo, relacionamento de fato, amor, vontade de estar junto, desejo, parceria, cumplicidade, admiração, não tem. Então a pergunta é: o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? Então tem muito a se pensar, né? Eu vejo muita gente em relacionamentos, mantendo relacionamentos fracassadíssimos, para dizer que tem uma aliança no dedo e um sobrenome, né, herdado. E tem muita gente entrando na vida do outro ou colocando o outro na sua vida, também pelos mesmos motivos pelos quais segura um relacionamento fracassadíssimo. Não é nem fracassado, já é fracassadíssimo. E com esta... Eu amo rede social, mas nesse momento eu vou falar com essas bombas dessas redes sociais, que as pessoas querem mostrar aquilo que não é. Principalmente quando se fala de relacionamento. É meu amor pra cá, é meu amor pra lá, né? Minha deusa, meu vida, amor. E não é. E aí vem a pergunta que você tem que fazer para se faça, né? Faça e responda só para você, para mais ninguém, é você com você. Por que é que eu me coloco nessa situação? Por que eu não tenho coragem de viver feliz? Por que eu preciso de restos? Por que eu preciso de migalhas? Por que eu não consigo ser dona de mim? Por que eu tenho que mostrar para os outros, família, sociedade, rede social, até para gente desconhecida, que eu tenho alguém na minha vida? Por que eu sou dependente? Por que eu não sou dona de mim? Ou dono de mim? Por que eu tenho que carregar um fardo conjugal que eu não aguento? Ou está pesado demais? Ou qual é o objetivo disso? Viemos aqui, né? Estamos aqui para sermos felizes. Não para carregarmos fardos. Se você saiu de um relacionamento, por que você está entrando em outro que não lhe diz nada? Você quer mostrar o que para quem? A única pessoa que merece explicação, respeito, é você. Somos nós. Mais ninguém. Mais ninguém. Pense nisso. Pense muito bem sobre isso. Beijos para vocês. Pensa bem. Curta, compartilhe, comente esse vídeo. E se você não está inscrito, clica aqui embaixo, ó. Inscrever-se, sininho e todas. E curta esse vídeo e passe para frente, porque tem uma infinidade de pessoas precisando ouvir tudo isso. Ah, isso é verdade única? Não. Isto é uma questão para você refletir. Vários pontos.
Tem muitos aqui que você vai descartar que não serve para você, mas tem muitos que eu tenho certeza que vai virar aí a chavinha, sabe? O tico e o teco vai começar a funcionar. Pensa nisso. Beijão, 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 beijão.